Deus abençoe, irmãos. Apocalipse capítulo 10, versículo 11 será a nossa leitura para a nossa meditação. Eu creio que Deus tem mais uma vez uma palavra segura para nos ajudar neste momento. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amado Pai, é bom crer em Ti com aquela fé que Abraão teve, que podia aguardar a promessa 25 anos, com a fé que Noé teve, que pôde pregar por uma geração de 120 anos, mas no final Tu cumpriste com a Sua palavra. É bom crer em Ti, vendo as promessas das Escrituras que foram cumpridas em cada era da Igreja, e é bom crer em Ti nos dias da voz do sétimo anjo, quando a palavra foi aberta, o livro cerrado, o Cordeiro tomou, o abriu e deu ao sétimo anjo. É bom, Pai, crer e ter esta fé que o Senhor deu aos santos, aqueles que puderam, tipificado em João, comer o livro que já foi revelado e profetizar a reis, povos, nações e línguas. Não sabemos como fazer, mas estamos aqui para a Tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar um pouquinho, apenas tomar um título, mas vamos colocar dentro disto muita coisa. Deus me tirará no deserto. O início do ministério, tanto de Cristo como também do profeta, foi um início abençoado em curas, sinais, maravilhas, e depois foi passando de etapa. Quando chegou a terceira etapa do ministério de Cristo, ele já teve que pregar aos espíritos em prisão, os que não puderam aceitar a Noé. Jesus foi pregar para eles. É uma pregação que não tem mais resultado de aceitação. Esta é a última pregação. Jesus foi e pregou no inferno para os espíritos em prisão. Eles tinham que saber que Noé estava certo. Jesus foi lá só para mostrar para eles: aquele homem que vocês rejeitaram, ele estava certo. Ele pregou, ele foi criticado, mas ele estava certo.
Então Jesus foi e pregou para eles, só que a mensagem não converteu eles mais. Após a abertura dos selos, Deus deu esta mensagem para o irmão Branham: almas encarceradas hoje, ou almas que estão em prisão agora. E isto prova que as pessoas que estão aprisionadas na alma, é uma alma aprisionada, porque lá quando o espírito estava aprisionado é porque o corpo tinha morrido. Aqui, enquanto a alma está aprisionada, o corpo está em vida. É a alma que está em prisão. É a natureza do espírito da pessoa é que está aprisionada e não pode receber mais a palavra. É o tempo mais terrível que tem, é esse tempo, quando a pessoa tem uma prisão na alma. A alma está encarcerada. Ela tem tempo aqui ainda, mas ela rejeita ainda nesse tempo. Aqueles que o espírito estava em prisão, conforme diz São Pedro, era o espírito em prisão, eles tinham morrido. Jesus foi pregar para aqueles espíritos em prisão. E tinha morrido, não tinha jeito mais. E era morte física. E quando o irmão Branham vem e prega almas que estão em prisão agora, é porque aquelas pessoas estão em vida ainda, mas morte espiritual está sobre as pessoas. E se elas estão mortas espiritualmente, elas não podem sentir nada da palavra. Elas não podem sentir condenação. Elas não podem sentir que estão fazendo coisa errada, porque a alma está presa. Para quem tinha morrido, irmãos, não tinha resultado mais. Jesus foi pregar e não tinha conserto mais. Agora, quem está com vida deveria saber que o período da pregação é um período que mexe, move com a pessoa para ela se arrepender. Mas como arrepender se ela está morta espiritualmente? Então agora não é morte física, agora é morte espiritual. Foi por isso que o irmão Branham pregou almas e não espíritos. É almas encarceradas hoje. Agora a pessoa está com a sua natureza do espírito presa. Presa numa igreja, presa numa denominação, presa num companheirismo, presa num homem. A alma está encarcerada numa mulher e assim por diante. Então são almas em prisão agora, sobre a terra e encarcerados. Não tem jeito de se libertar mais. Mas há uma pregação feita, como foi a pregação do profeta de Apocalipse 10:7, abrindo as Escrituras, porque Deus tinha aberto para ele. Agora há uma pregação que tem que ser semeada. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez. Então, por que profetizou outra vez? Já havia sido uma profecia através do sétimo anjo. Agora é hora de profetizar outra vez. E se você notar, a igreja primitiva, ela profetizou. E agora, a igreja ômega deve profetizar. Se a primeira profetizou, a igreja alfa profetizou, a igreja ômega profetiza também. E se na igreja alfa nós tivemos o fundamento de toda a doutrina que não pode ser modificada, na igreja ômega nós temos a revelação de todo o mistério e que não pode ser modificado também. É onde foram revelados os mistérios, foram exatamente no ministério profético. Não no ministério evangelístico do irmão Branham até 62, mas no ministério profético de 63 a 65, onde a palavra foi revelada. Mas você sabe da história, como aconteceu, irmão Branham indo para a África e pregando e ganhando milhares e milhares de pessoas, chegaram a reunir lá 500 mil de pessoas na África. E ele pregando, curando os enfermos na primeira e segunda etapa, aquela maravilha, aquele ministério tremendo do irmão Branham. E você quer ver, eu quero ler aqui para vocês sobre um pedacinho sobre a África. Me veio aqui agora.
A festa das trombetas 9 e 10. Olha para você ver. Parágrafo 9 e 10. A festa das trombetas. Ele diz: eu estou muito feliz nesta manhã ao ver em nosso meio outra vez, depois de muitos anos de ausência, o irmão Sidney Jackson e a irmã Jackson, da África do Sul. Ele já falou? O irmão Neville responde: sim. E estas pessoas foram meus verdadeiros irmãos e irmãs, coerdeiros na campanha da África do Sul, na última viagem, que nós esperamos que um dia, pela graça de Deus, voltaremos com eles outra vez. Isso daqui já foi em 64. Ele tinha ido lá antes, há 9 anos atrás, e ele estava esperando ir novamente na África do Sul. Pela graça de Deus, esperamos voltar lá algum dia. Voltaremos com eles outra vez, com os africanos, pois é necessário, e tenho tentado por 9 anos voltar, mas em razão das denominações e coisas assim, eles não me deixam voltar. As denominações não deixavam o irmão Branham entrar na África. Ô, irmãos, você já pensou bem que tipo de espírito diabólico é este? Que eles viram os sinais que irmão Branham tinha como profeta, ajuntando 500 mil de pessoas e distribuindo estas pessoas para as igrejas, para as denominações daquele dia, porque irmão Branham não tinha quem tomar conta daquele povo, e ele então deixava que as pessoas fossem para as suas igrejas, naquele tempo, as igrejas existentes na África. E depois de saber tudo isto, amarrar a visita deste profeta 9 anos para não voltar na África, quando eles deveriam ter aberto o coração e dito: vamos trazer para cá o mês que vem, o ano que vem, vamos trazer esse homem para fazer mais uma campanha, porque se ele juntou 500 mil de pessoas e pode ter distribuído para todas as denominações da África do Sul, você pensa bem o que ele poderia fazer cada vez que fosse lá? Enchia as igrejas deles. Mas tão cegos aquele povo por causa da sua denominação e suas diferenças denominacionais, que não permitiam nem o irmão Branham, como profeta, voltar e pregar na África. Eu acho isso daqui tremendo, porque as pessoas estão muito cegas, não tem cabimento de não enxergar uma coisa dessa. Irmão Branham, lamentando: eu tenho vontade de voltar, queria voltar, é necessário o meu ministério na África. Do irmão Branham era necessário, o meu não é, mas do irmão Branham é necessário. Era necessário, e quem foi que não deixou? As denominações não deixaram ele voltar à África. Parágrafo 10 da festa das trombetas, o irmão Branham diz: então eu lhes escrevi recentemente uma carta e disse: então que o sangue dessas almas perdidas esteja sobre vocês e não sobre mim. Pois eu creio que Deus estava querendo usar o meu ministério ali por aquelas pessoas por algum tempo, e pelas suas diferenças denominacionais, eles não me deixam voltar. Mas tudo bem, o Senhor cuidará disso. Se eles não deixaram o irmão Branham voltar, você pensa bem, qualquer um de nós, quando eles põem um empecilho. Não adianta nem você querer ir lá. Eles não deixam. E se você notar, agora já havia revelação dos mistérios. Irmão Branham já tinha passado pela abertura dos selos. Foi em 64. Novamente aqui, almas em prisão, agora foi em 63. Em novembro de 63, 10 de novembro de 63, o irmão Branham também, me perdoe, não é sobre essa mensagem que eu quero a união invisível da noiva em 65, 25 de novembro de 65, onde o irmão Branham fala com respeito a Tucson. Vou repetir para vocês porque seria bom guardar isso. 280, a união invisível da noiva.
E vocês ministros aqui em Tucson esta noite, agora já está em Tucson, já deixou a África, porque a África ele já reprovou. As denominações não aceitaram a sua visita, a pregação. Olha o ministério. O sétimo anjo tinha que semear esta mensagem, assim como a igreja noiva tem que semear. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Amém. Então, irmão Branham está dizendo aqui sobre Tucson, e vocês ministros aqui em Tucson, esta noite, eu não lhes responsabilizo por isso. Deus lhes responsabiliza. Então não era o profeta que estava responsabilizando as pessoas, é Deus que vos responsabiliza. Eu estive ali por 3 anos, disse a vocês que eu não começaria uma igreja, não o fiz, o irmão Pierre Green a começou. Aí estive 3 anos e nenhuma vez vocês me convidaram a seu púlpito. E ele, como um profeta, era fácil para as pessoas convidarem ele para o púlpito, para pregar uma mensagem. Eu estive em Tucson quase 3 anos e vocês não me convidaram a seus púlpitos. O irmão Branham foi rejeitado na 3ª etapa, no púlpito do povo das denominações daqueles dias. Vocês têm que saber que a noiva hoje é rejeitada no púlpito das denominações, dentro da própria mensagem. Os sistemas dentro da própria mensagem, fazendo de tudo para que as pessoas não escutem a 3ª etapa, para que as pessoas não escutem sobre o Cordeiro sair do trono, sobre a revelação dos 7 selos. Irmãos, que cegueira está vivendo este povo dentro da própria mensagem. E sabe que o coração deles está pendido, caído tanto pela denominação, pelo sistema, que ninguém muda a paixão deles. Eles são apaixonados por uma denominação. E quando você está apaixonado, eu vou te falar, você tanto ri como chora, porque você fica cego. Você está apaixonado, não importa se aquele homem um dia vai te bater, mas você está apaixonada por ele, não sabe se um dia ele vai te bater. Você está apaixonado por ele. É isso que acontece. Você está apaixonado por ela, você não sabe se um dia ela vai te trair. Você está apaixonado por ela, caidinho. Deus que não é assim. Deus veio, ele conhecia o coração de Laodiceia, ele sabia, eu vou andar no meio da igreja até a 7ª era. Na 7ª era eles vão me colocar para fora. Mas eu arrumo outra. Eu arrumo outra. Isso é casamento e divórcio 211 a 213. Deus fez isso. É assim diz o Senhor. Ele arrumou outra. E vocês têm que saber, gente da mensagem, que Deus tomará prostitutas, tomará ladrões e converterá eles. Tomará gente errada, mundana, e converterá elas, e as levará no rapto. Mas muitos de vocês vão ficar para trás por amor a um sistema, por amor a uma denominação, por paixão, por uma coisa que te levará ao inferno, depois que você aceitou a Cristo. Você diz, pastor, você não acha isso forte? Não é forte não, nós nunca achamos forte pregar que as pessoas estavam apaixonadas pelos pentecostais, que foi o maior sistema que houve na terra de evangelismo, de pregação do evangelho. Nós nunca achamos que foi forte demais pregar que porque eles batizavam, falando Pai, Filho e Espírito Santo, que eles estariam perdidos juntamente com suas igrejas. Por que vamos achar pesado hoje pregar que as pessoas estão apaixonadas por um sistema dentro da mensagem e que elas se perderão? Se perderão. A noiva é formada de poucos, é tipificada em Enoque, um só foi arrebatado. E a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, que um só foi arrebatado, assim será nos dias do Filho do Homem, quando eu estiver no William Marion Branham. Assim será, quer dizer, não que vai ser um só, mas esse é o tipo, é a minoria. Não é esses milhares de pessoas que estão chegando, e 100 pessoas, e 500 pessoas, e 1000 pessoas. Não, é aquele que ouviu no meio dessas 1000.
é aquele que ouvir. Quem sabe você é o Enoque da sua igreja. Você é o Enoque da sua igreja. E você ajudará essa mensagem a sair do deserto. Diz o irmão Branham. Um desses dias, Deus me tirará do deserto. Num desses dias, Deus me tirará do deserto. O que é isso? Um profeta que pregou, que curou enfermos, que expulsou demônios, que ajuntou milhares e milhares de pessoas. Sentir num deserto ministerial, porque as pessoas não deixavam ele entrar. Pregar, não chamava ele em Tucson para pregar. 3 anos ele esteve lá. Mas não chamaram ele em seus púlpitos. Foi na África, juntou tanta gente, mas depois eles, os ministros, atrapalhando, suas denominações atrapalhando o irmão Branham para não entrar mais na África, não voltar à África. Não seria porventura o mesmo demônio que usou os ministros africanos, usando os ministros do Brasil? Porventura não seriam os mesmos demônios? Mas Deus está tirando este profeta, sua mensagem do deserto. Eles terão que saber, se não entra aí, fique sabendo que o Enoque sairá daí. Esta é a verdade. Agora, se não for Enoque, se for Noé, vai passar pela tribulação. Certo? Porque Noé foi assim. Noé aponta os 144 mil. O irmão Branham diz que Noé aponta a relíquia dos judeus. Agora, se você não pode tirar esse ministério do deserto, o deserto é a sequidão, o deserto é a falta de algo, é areia quente. E o irmão Branham, depois de pregar todas as mensagens, 1 mês antes de morrer, irmão Branham vem e me diz isso: num desses dias Deus me tirará do deserto. Esta mensagem deve viver. Qual a mensagem? Essa mensagem que ele pregou, essa mensagem dos selos, essa mensagem da revelação, essa mensagem deve viver. Eu tenho tratado o melhor que posso para entrar em vocês. Sei a razão pela qual vocês o fizeram. Você sabe a razão pela qual vocês o fizeram. Sua denominação lhes haveria lançado fora. Foi por isso que vocês não deixaram eu entrar na África, ele dizia. Suas denominações lançariam fora. Vocês não me aceitaram em seus púlpitos em Tucson, diz o irmão Branham. Eu sei porque e vocês sabem também. Suas denominações lançariam vocês fora. Mas bem fez o ceguinho de nascença. Capítulo 9 de São João. Ele encontrou com os fariseus, que é o mesmo espírito desses pregadores de hoje. Que os espíritos nunca morrem, irmão. Os fariseus morreram, mas os espíritos deles estão nos pastores. Os pregadores que sempre impedem a revelação chegar no lugar. Mas Deus é tão poderoso que Ele infiltra. Sabe o que é Deus? Deus entra. Porque assim como o inimigo entra, você tem que saber que Deus também entra. Porque o inimigo entra para matar, roubar e destruir. E Deus entra nas caladas da noite, da escuridão, das trevas, do dia, da era. Deus entra para poder tirar, roubar também, roubar os dele. Deus não mata, Deus não destrói, é o diabo que mata e destrói e rouba, mas Deus rouba os dele, porque até no arrebatamento Deus vai roubar nós. Ele vai nos tirar no rapto. E graças a Deus por isso. Nós temos um raptor. E eu já disse que vai fazer isso. E quando o indivíduo aqui diz que vai raptar alguém, ele merece o maior castigo. E Deus diz que vai nos raptar. E você sabe que o mundo quer castigar a esse Deus. Porque Ele vai nos roubar. Ele é o nosso raptor. Ele vai raptar nós daqui. Vai tirar nós daqui. É uma promessa dele. Que Ele vai nos arrebatar nos ares e que o mundo não vai ficar sabendo que Ele diz: virei como ladrão de noite. Quando a era das trevas estiver tão escura, porque havia uma fagulha de luz quando o irmão Branham estava na terra. Mas quando ele saiu, a era de Laodiceia entrou num eclipse total. A lua entrou num eclipse total.
Amém. Agora, num desses dias, Deus me tirará do deserto. Que lamento, né, irmãos? Será que o povo não fica com dó, não? Será que os pregadores não ficam com dó? A mensagem do profeta, olha, a mensagem do evangelista William Marham Branham é uma mensagem até 62. A mensagem do profeta é a abertura dos selos. Não envergonharia cada pastor que prega para a sua igreja que William Branham é profeta e depois dizer que o cordeiro não saiu do trono, sendo que o próprio profeta diz que para revelar o primeiro selo, o cordeiro estava saindo do santuário e ele não é mais mediador, porque ali o chamaram o leão e ele é o rei. Primeiro selo 24. Será que não dá para perceber? Primeiro selo 74. Não dá para perceber isso? A voz veio do trono, onde o cordeiro acabava de sair. E estava aqui fora, porque ele já tinha saído. Para poder revelar os 7 selos. E eles não podem pegar isso. E cada crente ainda está lutando contra esta revelação. Oh, meu irmão, Deus está tirando essa mensagem do deserto. Sabe o que é? Deus está tirando essa mensagem da sequidão. Deus está tirando. Irmão Branham mesmo já estava profetizando isso daqui naqueles dias. Um dia deste, Deus me tirará do deserto. E a mensagem que pregamos é a mensagem desse mesmo William Branham. Não é a primeira e segunda etapa que ele já passou por ela. Ele foi desprezado depois que ele abriu os selos. Eles não permitiram ele entrar nem na África. Eles não permitiram ele pregar em seus púlpitos em Tucson. Isso é o que eu tenho só aqui, porque deve ter mais coisa nas outras mensagens. Mas eu descobri só isso daqui agora. Então deixa eu falar só disso daqui. Agora, esta é a verdade. Deus está fazendo uma obra no coração dos seus filhos, do seu povo. O trabalho de Deus é fazer a obra no coração do povo. Estava pensando, o que faz a Bíblia nova para nós? É a revelação dos selos. O que a Bíblia se tornou nova foi quando os selos foram abertos. Isto é importante. 36, a festa das trombetas. Eu pensei em fazer uma leitura hoje de vários parágrafos aqui da festa das trombetas e vamos aqui preencher um culto. E não dá tempo, não dá tempo. Tem muita coisa. Mas eu queria deixar isso para vocês. E ali, se alguma vez, ele está falando dos 7 selos, olha, imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as 7 trombetas, ou melhor, os 7 selos. E eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi aquilo. Ali onde o anjo do Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Na abertura dos selos, o anjo do Senhor encontrou e se tornou uma nova Bíblia. Não é com novas doutrinas, não, com a revelação daqueles símbolos do Apocalipse que Deus não podia dar para uma denominação. Deus, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3,7. Então Deus não prometeu revelar essas coisas para a Assembleia, para a Batista, para os pentecostais. Não, Deus não prometeu revelar essas coisas assim. Ele prometeu revelar essas coisas ao profeta. Aí o profeta traz essas coisas a nós e você vê que a Bíblia hoje ela é nova. Ela é nova. Você pode ter uma Bíblia toda batida, mas ela é nova. Quando você lê aquelas folhas cansadas, aquelas folhas esfregadas, aquelas folhas lacrimadas, quando você as lê, você percebe, esta Bíblia é nova. A capa começa a despregar da Bíblia e você diz, esta Bíblia é nova. Ela não é nova por causa da forma estética dela, mas ela é nova por causa da revelação espiritual dela. Aquilo que não conhecíamos, passamos a conhecer. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Ali, isto se abriu e revelou todas as coisas que os reformadores haviam deixado. Aquilo foi a revelação completa de Jesus Cristo. Você sabe que os 7 selos é a revelação completa, não parcial.
Os 7 selos é a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós. Para nós quem? Se foi para William Branham e o seu tabernáculo Branham em Jeffersonville, aqui também ela é nova para nós. Para mim e para vocês aqui também, ela é nova. Para você que crê, para você que ouve e crê, esta Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Aleluia. Porém perfeita, totalmente nova para nós, porém perfeita, exata com a Escritura. Aquela foi a palavra que sempre existiu. Sabe que o Cordeiro saiu do trono? Já existia isso daí antes de Deus criar qualquer coisa. Antes de Deus fazer os anjos, daí já existia. Essa palavra é a mesma, ela foi realidade no céu um dia, ela desceu para ser símbolo na terra um dia na ilha de Patmos, e agora o mesmo Cristo que a escreveu antes da fundação do mundo, veio no Monte Pôr do Sol para poder vindicar o ministério profético, que depois de 28 de fevereiro de 63, passou mais uns dias em 17 de março de 63, aquele mesmo Cristo que esteve no Monte Pôr do Sol, estava dentro de um quartinho com o irmão Branham, revelando todo dia um selo. Irmão Branham pregava um e diz: até agora eu não sei nada do próximo. Mas no outro dia que ele estava lendo, olha Jesus, olha Cristo chegando, aquela luz, entrando no quartinho outra vez, e ele recebendo a revelação. Por isso ele disse: se eu preguei uma coisa inspirada, foi aquilo. Gente, irmão Branham pregou uma coisa inspirada, que são os selos, e vocês repudiando. Ele pregou uma coisa inspirada, que é os selos, e não podia depois falar nada mais sobre aquilo, porque era a terceira etapa, não diga a ninguém. Não era para ele comentar muito sobre o Cordeiro sair do trono, porque teria um período, um espaço de tempo de 40 anos ainda, desse povo da mensagem, andar no deserto, morrer no deserto, fazer denominação no deserto, Datã, Abirão e Coré formar seus grupos no deserto, até que Deus tomasse e o ministério, mudasse o ministério de Moisés para Josué, e começou tudo novo, mas ali não tinha mais o sistema. Aquele sistema que havia dentro do sistema de Moisés, não estava no sistema de Josué. E quando começou a brotar, Josué já matou. Porque começou a brotar com Acã e sua família e sua congregação. E Josué pôs eles fora do arraial e diz: agora pode apedrejar. Faz uma limpeza aqui. E sabe por que as pessoas vão ser mortas? Através da espada que sai da boca de Deus, que é a palavra. A espada é a palavra, sai da boca de Deus. Boca de Deus é um profeta na terra. E se o profeta foi a boca de Deus na terra, você tem que saber que agora aqueles que crêem no profeta, aqui está dizendo: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Agora é o nosso tempo. O tempo do profeta, ele pregou e foi. Mas olha aqui as mensagens. Tem que ter alguém, tem que ter pastor para profetizar isso. Tem que ter pastor que tenha coragem de profetizar outra vez. Porque profetizar outra vez, isso daqui está já profetizado nas Escrituras, já está revelado na mensagem do profeta, mas a noiva, ela tem esse ministério aqui de Apocalipse 10, de 8 a 11, ela tem esse ministério, ela comeu o livro e ela pode profetizar, porque ela comeu, ela sabe que sabor tem isso. Você que não comeu, larga a mão de falar dessas coisas, tanto bem ou mal, larga a mão de falar, porque você não sabe nem que sabor tem. Quem sabe o sabor que tem a terceira etapa, a revelação dos selos, é quem comeu os 7 selos revelados por Cristo ao 7º anjo. Eu, João, então pedi: dá-me desse livrinho, dá-me do livrinho, deixa eu comer esse livrinho. E fomos lá e comemos o livrinho. Agora o livro que você comeu, você tem que saber o que você comeu. A revelação dos selos. A revelação você comeu. Por comer essa revelação, agora vai e profetize. Se você não comeu, você não sabe nem profetizar. Você não sabe que sabor tem isso. Certo? Você não sabe o que aquilo promove, ajuda, provoca dentro de você. Você não sabe. Então não fale mal.
Tem hora que você não come cebola, mas depois tem que tomar um remédio que contém cebola. Não gosta de alho. Daqui a pouco você vai ver que tem que tomar um remédio, uma cápsula que contém alho. É isso daí. O corpo precisa daquilo. A necessidade daquilo. O corpo precisa. Deus fez o corpo e ele precisa de cada coisa destas. Ele precisa até desse álcool natural que vem das plantas, que vem da alface, esse ópio. Então que o seu corpo precisa disso. E na vida espiritual, o melhor calmante chama-se Jesus Cristo. Ele acalma seus nervos. O que nada dá certo. Nada dá certo. Nada cura depressão. Nada cura. Porque é um demônio. Se você quer ser curado de depressão, deixa Cristo entrar. Vai tomando o gole dele hoje, outro gole amanhã. Toma 3, 4 vezes por dia. Toma um comprimido de Jesus 4 vezes por dia. Toma uma cápsula de Jesus Cristo 3, 4 vezes por dia. Toma uma de 4 em 4 horas. Como tomar uma mamadeira. Isso vai te ajudar, vai tranquilizar seus nervos espirituais. O corpo vai sentir até melhor. Mudou a aflição, mudou. O corpo se agita muito, sofre muito, é por causa de uma alma aflita, de um espírito aflito, de querer coisas que não pode ter. Fica mais doente. Se satisfaça com o que tem para você ver, que você ajuda até seu corpo a ficar bom, sarar. Uma casinha, uma choupana, jogando uma aguinha e varrendo a poeirinha. Um fogãozinho de lenha que ninguém quer mais. Estou dizendo para quem está pensando em muita coisa. Começa a pensar demais. Pensa nisso que tem gente que está feliz no fogãozinho de lenha e você tem fogão a gás e não está feliz. Tem gente que está feliz no batedor lá na beira do rio, com o pé dentro d'água. E aquela mulher está feliz cantando. E você tem máquina de lavar roupa, de bater, de espremer, de enxugar. E não está feliz. Amém. Amém. Aleluia. A ganância, o desejo de grandes coisas faz você sofrer. Faz sofrer. Sinta bem com o que tem. E vai colocando nas mãos de Deus. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Amém? Bom, eu estou passando por alguns parágrafos, 38, você já conhece, mas é bom. A festa das trombetas. Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Estou falando de terceira etapa. Estou falando exatamente disso aqui. Um desses dias, Deus me tirará do deserto. Certo? É o que o irmão Branham diz, Deus me tirará do deserto. E aqui é a mensagem, que tem que sair do deserto, da sequidão. Não entra aqui. Eles dizem, olha, não entra. Se entrar alguma mensagem dessa daí, vocês dão um jeito de consumir com esse CDzinho, com essas fitas. Consome com isso, irmãos. Não fica com isso em casa, não. Olha o que eles falam. É o mesmo demônio que estava na África, não deixando o irmão Branham entrar. O mesmo demônio que estava em Tucson e não deixava o irmão Branham subir nos púlpitos daquelas igrejas. É o mesmo demônio que está no Brasil e em qualquer nação, que não deixa a terceira etapa, a revelação dos selos, entrar. Por quê? Os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Gente, se ele diz aqui, já em 64, que foram totalmente revelados, você não diz que não foi, gente. Se você crê no 7º anjo, pelo amor de Deus, não conte mentira para o seu povo. Você diz que crê no 7º anjo, logo diz que não foi revelado todos os mistérios. Você é um mentiroso. E o seu povo está sendo enganado porque gosta de mentiroso. Se está escrito aqui, os mistérios escondidos de Cristo foram, isso é passado, totalmente revelados nos 7 selos. Irmão Branham, depois de 64, 65, irmão Branham não diz mais nada que tem que vir alguma coisa para revelar. Ele não mostrou nada disso. Irmão, nem vi passar o tempo. Já? Ô castigo. Amém? Aleluia.
Ele revelou primeiro as 7 eras da igreja. Abriu as eras e as colocou em posição. Ambos com a história, com a Bíblia. E as colocou na posição que elas estavam. Então, nós nos encontramos na última era da igreja, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual era a mais corrupta de todas as eras da igreja, desde o princípio. Aí ele vai começar a falar sobre a visita do Papa pela primeira vez na história, deixou o Vaticano e foi a Jerusalém e a muitos lugares. Parágrafo 39, a festa das trombetas. E Jerusalém é a moradia antiga de nossa religião. É Jerusalém. E nesta moradia antiga, o Papa de Roma, que tem sido o maior inimigo da igreja em todos os tempos, saiu para visitar Palestina, Jerusalém. Isso é no tempo do profeta, hein? Lá em 65. 64. E como vemos, eu mesmo sendo inculto, não conhecendo as palavras e como dizê-las, eu sempre ensinei com tipos e exemplos da natureza. A natureza seguirá a natureza. A natureza é de Deus. Quando você toma o tempo, quando o gado no campo se reúne em um canto do campo, tire sua linha fora da água. Quer dizer, quem entende sabe disso. O profeta conhecia essas coisas, diz, quando você vê o gado reunido tudo num canto do campo, guarda sua varinha de pescar. Você chegou lá dizendo, está tudo num canto reunido, por que esse gado está reunido naquele canto ali? É a mesma coisa dizer, entra no carro e volta para casa. Você ia pescar? Não, volta, não vai, o peixe não vai aparecer. Tire sua linha fora d'água, o peixe não morderá. Você nunca o apanhará, vem, o gado está descansando. A não ser que aconteça de você deixar cair alguma coisa no meio deles. Aí espanta o gado. Mas quando o gado vai comer, observe, ao mesmo tempo que o gado faz, os pássaros também vão para as árvores. Oh, irmão. Que simplicidade. É só um profeta para conhecer isso. O gado se ajuntando normalmente para descansar, num cantinho. Aos pássaros também. Olha, o gado ajuntando para comer, olha os pássaros também, os peixes também. E é por isso que se o gado está parado no lugar e não está querendo comer, não adianta você lançar a isca lá na água, o peixe não vai morder, porque ele também não está querendo comer. Mas a hora que você vê, eles estão todos comendo, pode saber, olha o peixe também. O peixe, aí ele vem, morde até no anzol. Ele não sabe o que tem naquela isca, ele não sabe o que tem atrás. É como uma denominação, a pessoa entra numa igreja e não sabe que aquilo é um anzol. E entra nas suas guerras espirituais e prende eles a um sistema, e o peixinho chacoalha para lá e para cá, e quer sair daquele sistema, mas não tem jeito. O homem já o prendeu. Oh, meu Deus do céu, será que vocês não se libertam, peixe? Larga de morder a isca, é tempo de descansar com a mensagem da revelação. Não é tempo de ficar correndo para lá e para cá, faminto, não. Senão você morde qualquer isca. Aí você entra na ressurreição isolada, você entra no 8º que não existe. É loucura para lá e para cá. Você tem que saber que Deus já revelou os céus. Descanse! Descanse nisso! Aleluia! Aleluia! Mas quando o gado vai comer, observe, ao mesmo tempo que o gado faz, os pássaros também vão para as árvores, eles param de comer. Vem, é a natureza, tudo se mistura. Você observe as abelhas, por sua vez, atrás de seu mel, não ajuntando-o. Toda a natureza opera conjuntamente. Se tudo para, o gado também, o peixe para, a abelha não vai em busca de como formar seu mel, tudo para, porque é hora de descanso. E portanto, como vemos, uma árvore deixa uma folha cair, logo em breve, uns 2 meses, as folhas deixarão a árvore. A vida, a seiva, descerá para a raiz. E as folhas da árvore cairão, e no chão apodrecerão, e o cálcio e o potássio que estavam nas folhas da árvore apodrecerão no chão. O que acontece? A vida segue em frente. Ela tinha que cair para vitaminar o chão.
A folha tinha que cair para trazer o cálcio e o potássio novamente para o chão. Precisava daquilo. A vida segue em frente, sugará aquilo de volta para si mesma. Daqui a pouco você vê, desapareceu essa folha daqui. Foi secando, secando, secando. É que ela tinha que secar e passar tudo para a terra outra vez. E a raiz daquela árvore sugar aquilo de volta. Aleluia. Para quê? Ele diz, sugará aquilo de volta para si mesma e trará aquelas folhas de volta outra vez. É a morte, sepultura e ressurreição. Esse período de sequidão do ministério de Mombrana, que ele diz, num destes dias, Deus me tirará do deserto. Isso é provando. Isso vai descer para as raízes outra vez. E vai vitaminar a noiva. Vai subir agora pela raiz, vitaminar a noiva, porque ela é a árvore noiva. E ela tem que se fortalecer com tudo que é do noivo Jesus Cristo. Mas o que era do noivo Jesus Cristo, ele passou para um homem na terra chamado profeta William Marion Branham. O que era de um profeta William Marion Branham foi sugado pela raiz novamente da verdadeira noiva, que é a árvore noiva. E ela sugou aquilo porque onde ela vai produzir fruto, diz o profeta, que agora essa árvore noiva está produzindo seu fruto na copa da árvore. No meio da árvore, naquela barra baixa, eu fico lembrando disso, aquela mangueira carregadinha, igreja primitiva. Ali embaixo, carregadinho, qualquer um chegava ali, com a mão mesmo, você apanha, coisa boa, apanhar essas manguinhas aqui. E depois tem umas mangas que você tem que subir com dificuldade, cair da árvore, cair da mangueira, e jogar pau, jogar pedra, para poder apanhar aquelas mangas, lá do meio da era das trevas da mangueira. Aleluia. Mas agora, se você quiser chupar, suba. Não tem bambu que alcança. Você joga pedra e não acerta, porque ela sai do deserto agora. É onde está produzindo o verdadeiro fruto, a verdadeira manga. Diz o profeta, é na árvore noiva, na copa da árvore. Dê a restauração da árvore noiva para você ver. Diz, ela está produzindo seu fruto na copa da árvore. Agora não é qualquer um, batista, metodista, católico, que levanta a mão e cata, não. Não, filho. Agora não é qualquer um, não. Agora, o que vai precisar é levantar mais, é subir as eras e passar para o capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5, e ver que o leão venceu e parar de chorar, e Cristo sai do trono e toma o livro e se converte de cordeiro a leão, e vem para Apocalipse 10 e brada como leão, e desfaz aquela voz dos 7 trovões, e dá para o 7º anjo, ele revela aquilo, a noiva que é tipificada em João vai, pede do livrinho revelado, come dele e começa a profetizar. E os outros entram na frente dela e dizem, sai da minha frente, como o pequeno pigmeu dizia, com um rolo debaixo do braço, e grandes homens queriam barrá-lo e diz, não, sai da minha frente, eu tenho a mensagem do rei. Eu tenho a mensagem do rei. Ah, mas eu sou batista, metodista, assembleano e da mensagem revelada do profeta William Branham da primeira e segunda etapa. Sai da minha frente! Eu tenho a mensagem do rei! A mensagem do rei é a terceira etapa. A espada do rei caiu na mão do profeta, foi na terceira etapa, foi na abertura dos selos. E ele ainda diz assim, ela cabia perfeitamente na minha mão. Amém? Deus está tirando essa mensagem. Agora a mensagem do profeta está tirando do deserto. Sim, do deserto você pensa, você não tem que lamentar, estamos sós, não. Irmão, eu estou cheio de flores, cheio de frutos, cheio de bom odor. Já não estou mais naquele deserto, seco, sem mensagem, sem lugar para pregar. Não, eu tenho um púlpito aqui para me pregar, eu tenho gente que está me chamando, eu tenho gente interessada, eu tenho gente querendo ouvir. Isso daqui é porque a mensagem está saindo do deserto, ela está saindo, ela está revivendo. Revivendo, como diz o próprio profeta aqui, isso tinha que acontecer num desses dias, Deus me tirará do deserto. Esta mensagem deve viver. E a mensagem que deve viver, ele sabia, essa terceira etapa, ela deve viver. O irmão Branham tinha muito da primeira e segunda etapa nele, porque ele era o mensageiro do dia.
Ele tinha aquele ministério que não podia parar de curar os enfermos, orar pelo povo, expulsar demônios. Ele tinha aquele ministério tremendo, ele tinha que prosseguir. E faltava lugar, faltava púlpito, o povo não chamava ele. Agora, qual é a mensagem da noiva? A noiva, ela já entra nesta etapa final. Ela crê em cura divina, ela crê nos dons, ela tem isso em si, irmão. Se nós não tivéssemos o dom de fé, como nós creríamos no que nós estamos crendo, quando o povo não está enxergando e nós estamos dizendo, está aí, a era terminou, está aí, está escrito aí no primeiro selo, 30, 31, no intervalo 30, 31, está escrito aí, olha, o Cordeiro saiu do trono, está escrito aí, primeiro selo, 24, 74, amém. Bom, eu tenho que parar por aqui. Não vou dar conta mais. Meu tempo está esgotando, mas a gente sabe que é tão importante isto. Deus tirando nós do deserto. Amém? Porque senão morre no deserto. Né? Morre no deserto. A mensagem ficou no deserto. O próprio profeta sentiu isso depois que ele revelou os selos. Ele sentiu como um deserto que não tinha lugar para ele pregar. O povo rejeitando ele, rejeitando suas pregações. E ele dizia, Senhor, não é por minha causa, mas é por causa da sua palavra que eles estão fazendo isso. Cada sua palavra, eles não admitem. Eu creio que não guardei todos os parágrafos aqui, mas no final ele fala exatamente disso. Eu estou no finalzinho da mensagem. Meu Deus do céu, amém? Não, essas coisas são tão boas, eu queria apenas deixar isso daqui, se eu encontro, está no final da mensagem, creio que almas em prisão, almas encarceradas hoje, ele diz, aleluia, não encontrei, o que eu quero ainda não é isso daqui, eu li para vocês esses dias. Ele estava fazendo uma oração no final da mensagem, no finalzinho da mensagem, ele já estava fazendo a sua oração, e aquilo ali, agora Senhor, festa das trombetas, 272, 3 minutos ainda, dá muito para falar muita coisa, 272, e agora Senhor, festa das trombetas, não há nenhuma cooperação em parte alguma, mesmo para tentar entrar na África do Sul, onde eu sei que há algumas almas ainda esperando todo lugar, e parece que eles não querem me receber, Senhor. Não por causa de mim, Senhor, é por causa desta mensagem. Mas tu disseste que isto seria desta maneira, e tu nos farias isto conhecido, para que não fôssemos desencorajados. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo. Amém? Vocês veem? Irmão Brando aqui, lamentando também, orando e falando com Deus, não há nenhuma cooperação, Senhor. Em parte alguma, na África do Sul, eles não querem cooperar em todo lugar, eles não querem cooperar, e aqui no Brasil, eles não querem cooperar, e os pastores dizem para suas congregações, não escute essa mensagem que ele saiu do trono, não escute isso não. Não escute que a intercessão terminou, não escute. São os mesmos espíritos que esteve lá na África, cegando o povo, e os ministros para não deixar os ministros aceitar a mensagem do profeta, entrar mais uma vez na África, e em Tucson da mesma forma, e agora no Brasil, a mesma coisa. Será que não percebe que é o mesmo Espírito atrapalhando? Mas tem uma coisa, Deus está entrando. De vez em quando liga um e diz, isso é bom demais. O Senhor disse que a imagem não estava boa, mas a mensagem sim, e é fabulosa, a mensagem é boa. E são gente simples, lá da Paraíba, gente simples, lá do sul, entende? Lá do norte, é gente que entende a revelação, que tem acompanhado esta revelação, e Deus está tirando esses crentes do deserto, Deus está tirando, nós estamos já na Canaã, o batismo com o Espírito Santo é com o mensageiro Josué, que é o mensageiro de Deus, foi Deus do William Branham, não só tirou nós das denominações, mas ele nos introduziu lá na Canaã. Sabe o que é Canaã hoje? Revelação dos selos. Batismo com o Espírito Santo hoje, revelação dos selos. Quem não tiver a revelação dos selos não está batizado, está na primeira e segunda etapa, está na justificação e santificação, está no deserto ainda, mas quando chegou lá em Canaã, era a terceira etapa, lá onde a terra produziu.
Lá produziu. Planta e dá. Amém. Senhor Jesus, te damos graças por esta oportunidade de ver, de crer, de aceitar estas coisas. E aquilo que nós não vemos, Senhor, abre nossos olhos para nós vermos aquilo que nós temos que ver como uma esposa do Senhor na terra, sendo que não tem mais nenhuma, é uma esposa, e tem muitos membros por toda parte, Senhor. Tem membros na católica, espírita, batista, metodista, assembleia, pentecostal em geral, a mensagem do profeta, primeira e segunda etapa. O Senhor tem membros de todos os lados para formar esse corpo que é sua esposa. Então o Senhor fala em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira o mal de nós e coloca o bem da sua palavra, para que possamos sentir, não mais num deserto, mas agora num lugar próspero em Canaã, onde o Espírito Santo tem dado pão com fartura, onde nós sentimos bem sua presença e estamos descansando, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.